Povo de Deus, a Igreja celebra neste domingo a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias após a Páscoa, o Senhor é levado ao céu e senta-se à direita de Deus. Embora cronologicamente os 40 dias se deem na quinta, a Igreja celebra a solenidade liturgicamente sempre no domingo seguinte. Bom, Jesus é levado ao céu e senta-se à direita de Deus. Aqui nós já temos duas grandes realidades. Primeiro, uma questão lógica. Se Jesus é levado ao céu, significa que antes ele desceu, mas não no sentido de uma descida vertical, mas no sentido de fazer-se homem. Vemos ali, então, a encarnação. E quando nós falamos em encarnação, quando nós falamos em Deus fazer-se homem, mas a partir disso, meus amados, não podemos mais afirmar: Deus não sabe o que eu passo, Deus não sabe o quanto eu sofro, Deus não se importa comigo. Sim, Deus fez-se homem justamente para sofrer como nós, para viver como nós, para assim nos compreender melhor, para que nós entendamos também que Ele nos compreende. Sim, Ele sabe perfeitamente o que nós passamos, porque Ele também passou por tudo isso. E a segunda realidade, bom, se Ele foi levado ao céu, significa que o céu existe. E essa realidade nós vamos refletir ao longo desta meditação. Mas Jesus ser levado ao céu talvez tenha gerado nos discípulos um certo sentimento de orfandade. Não temos mais o Senhor entre nós, não podemos mais caminhar com Ele, não podemos mais ouvi-lo nem tocá-lo. Assim, às vezes, também nós nos sentimos. Nós nos sentimos órfãos, parece que Deus está distante, parece que Deus não se preocupa comigo, parece que Deus, às vezes, não sabe nem que eu existo. Meus amados, se o Senhor fez-se homem, se o Senhor quis fazer-se como nós, significa sim que Ele se importa conosco. Embora Marcos não apresente, mas São Mateus, ele coloca na boca de Jesus as palavras em que ele diz: Eis que eu estou convosco todos os dias. A solenidade do Espírito Santo é o envio do Espírito Santo de Jesus sobre todo o povo. Mas acima de tudo, quando Jesus nos diz, eis que eu estou convosco, não é um faz de conta, Ele de fato está conosco. Deus está comigo. Bom, mas refletindo sobre o Evangelho, Jesus hoje envia os discípulos a anunciar o Evangelho e, por conseguinte, o batismo de conversão. E ao refletir sobre isso, me veio ao coração a realidade que nós vivemos, em meio a tanto às defesas da fé, em meio a tanta apologia da fé que é necessária. Eu me perguntava, será que não é necessário nós voltarmos a este primeiro anúncio, nós voltarmos ao querigma? Será que não é necessário, em meio a um povo que talvez não quer falar de Deus, não quer ouvir falar de Deus, um povo que esqueceu Deus, será que não é necessário nós voltarmos a anunciar Deus? Como nos diz a primeira leitura, anunciar aquilo que Jesus fez e falou? Será que nós na nossa casa anunciamos Deus? No nosso trabalho nós falamos de Deus? Nós falamos daquilo que Jesus fez e falou? Será que eu de fato sei aquilo que Jesus fez e falou? E a partir disso, nós então também vivemos essa dupla realidade a partir do batismo, a fé e a conversão, que na verdade andam juntas. E mais uma vez, olhando a realidade, nós vemos uma decadência, uma degradação, uma confusão, seja moral, seja de justiça, de virtudes, de valores, econômica. Nós vemos tudo isso na sociedade, também na igreja. E quando nós falamos em fé e conversão, nós logo lembramos do outro ou dos outros. Mas precisamos refletir. Nós baseamos a nossa vida na fé humana. Mas só isso não basta. Nós precisamos acreditar em algo ou alguém além de nós. Em outras palavras, sim, a nossa fé em Deus é necessária, é fundamental. E olhando para o mundo, nós hoje diríamos que Deus foi esquecido, Deus foi deixado de lado. E quando Deus é esquecido, quando Deus é deixado de lado, o homem começa a ocupar o centro. E quando o homem começa a ocupar o centro, instaura-se a confusão,
instaura-se uma certa contradição com Deus. Quando o homem ignora Deus, ele torna-se o Deus de si mesmo. Isso gera uma contradição. Eu me coloco contra Deus. Por isso, antes de nós pensarmos na conversão do mundo ou dos outros, eu preciso hoje pensar na minha conversão. Essa palavra é para mim. Será que Deus de fato ocupa o centro de toda a minha vida? Será que as minhas decisões elas são baseadas em Deus? A minha vida? Será que o meu coração, no centro do meu coração está Deus? E a partir disso, eu vivo esta fé e esta conversão no sentido de recolocar Deus no centro. Saio eu e Deus volta a ocupar o centro da minha vida. E à medida que isso acontece comigo, eu também vou contagiando os outros. Vou fazendo com que outros vivam esta conversão, essa proximidade com Deus, essa centralidade de Deus. Mas como eu dizia, a solenidade de hoje ela vem nos lembrar de uma realidade essencial. O céu existe, porque se Jesus é levado ao céu, significa que o céu existe. Um autor do século XVII, John Milton, ele numa Inglaterra em meio ao caos, ele escreve um livro chamado O Paraíso Perdido. Talvez nós não vivamos um paraíso perdido, talvez um paraíso esquecido. Sim, à medida que eu me esqueço de Deus, eu me esqueço também das realidades eternas, eu me esqueço do céu. E à medida que isso acontece, eu deixo o meu coração ocupar-se e preocupar-se com as realidades do mundo. Meus amados, nós precisamos também, à medida que nós colocamos Deus no centro, nós precisamos lembrar-nos do essencial da nossa vida. O essencial não são as coisas deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas nós nos preparamos para a vida eterna. Precisamos lembrar-nos das realidades eternas. Precisamos lembrar-nos do céu, desse paraíso que nós esquecemos. Ao longo da semana, numa publicação, eu dizia: nós precisamos acostumar-nos com nós precisamos acostumar a nossa vida com as realidades eternas. Sim, precisamos acostumar-nos com o céu. E Jesus hoje nos dá uma boa lição, digamos assim. Ele dizia que os sinais que acompanham os discípulos são expulsar demônios, a conversão, a cura de doentes, pegarem serpentes ou tomar veneno e não lhes fazer mal. Significa que nós, à medida que acreditamos em Deus e acreditamos no paraíso e vivemos a partir disso, nós ficamos imunes a isso? Não. Mas significa que essas realidades terrenas não ocupam mais o centro. Nós nessa pandemia nós vivemos com tanto medo de morrer, medo da doença, medo econômico, e isso vai tomando lugar do nosso coração. À medida que isso toma lugar, nós expulsamos Deus. Quando o Senhor nos fala isso, significa que nenhuma realidade exterior pode roubar aquilo que está dentro de nós. Nem a enfermidade, nem o mal não pode roubar a nossa fé em Deus, não pode roubar a nossa confiança na realidade eterna, não pode roubar a nossa confiança no paraíso. Recolocar Deus no centro e voltar a colocar também como essencial a vida eterna na nossa vida. E para concluir, ao longo desses dias eu meditava, ou melhor, eu voltei a assistir novamente uma pregação, a última pregação do Padre Léo. Buscai as coisas do alto. Quem não assistiu, eu recomendo. Quem assistiu, assista de novo. Está disponível no YouTube. E onde ele dizia que nós precisamos ter um carimbo do céu, e carimbar todas as realidades da nossa vida com esse carimbo. Ele perguntava: será que eu posso carimbar todas as realidades da minha vida com esse carimbo do céu? Minha família, meus relacionamentos, meu trabalho, os meus momentos de lazer, quando eu estou talvez sozinho, no meu quarto, quando não tem aparentemente ninguém olhando. Será que eu posso carimbar tudo isso com esse carimbo do céu? Mas acima de tudo, ele nos faz lembrar, ele nos faz voltar a ter esse desejo de buscar o céu.
Meus amados, essa solenidade vem nos recordar isso. Nós caminhamos para o céu. Não esqueçamos nunca essa realidade. À medida que eu coloco Deus no centro, Deus vai me conduzindo também para a vida eterna. Não um paraíso perdido, talvez um paraíso esquecido, que hoje a liturgia vem recordar-nos. Deus abençoe.